Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Mais uma vez declare o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. Quero te convidar nesse momento a ficar de pé, se não há nenhum impedimento. Vamos estar exaltando esse nome que é sobre todo nome. Gostaria de te convidar a orar nessa hora que nós vamos iniciar o nosso culto. Nós estamos aqui para exaltar esse nome, para celebrar esse nome, para falarmos a Ele o quanto nós adoramos a presença dEle. Comece esse culto falando com Deus, comece falando com o Senhor. Comece exaltando o nome do Senhor, falando palavras de exaltação, de adoração a esse nome. Começa dizendo o quanto você anseia pela presença dEle, o quanto você deseja essa presença. Você veio aqui nessa noite por causa dEle. Não há outro motivo que nos faça sair de casa, que nos faça enfrentar esse caminho em meio a uma pandemia para estarmos aqui. Não há outro motivo que nos faça fazer isso, a não ser exaltar o nome poderoso de Jesus. Senhor Deus de toda graça, Deus eterno, em nome de Jesus nós nos encontramos neste lugar. Encontramos, ó Deus, para poder falar a Ti, ó Deus, o quanto nós desejamos a Tua presença, o quanto nós queremos nos render a essa presença. Senhor, não queremos, ó Deus, guardar em nós resistência alguma, mas queremos, ó Deus, declarar o quanto amamos a Tua presença. Deus querido, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, as nossas palavras de gratidão, de exaltação ao Teu santo nome. Senhor amado, porque nós estamos aqui, porque somos Teu povo, porque, ó Deus, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, tudo que vamos fazer, venha trazer glória ao Teu santo nome. Senhor, e nós te agradecemos
pela tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus nós te oramos. Aleluia. A palavra de Deus, lá em Filipenses 2, a partir do 5, vai nos dizer o seguinte, Filipenses 2, a partir do 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou. Sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome que está acima de todo nome, o nome mais poderoso do universo, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus é poderoso, irmão, na minha vida e na tua vida. O nome de Jesus é poderoso sobre toda a terra. Esse é o nome que tem todo o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, em nome de Jesus, celebre esse nome, porque esse é o nome do nosso Deus. Celebre esse nome. Nessa hora eu te convido a estar falando com Deus e pedindo perdão pelas suas falhas, porque muitas vezes esquecemos que servimos a esse Deus, o Deus poderoso, o Deus exaltado, e nós nos portamos como se não tivéssemos esse Deus tremendo sobre as nossas vidas, um Deus que tem um nome acima de todo nome. Fala com Deus nessa hora, peça perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas coisas que disse, que pensou, coisas que fez, porque muitas das vezes a gente está agindo não em conformidade com os ensinamentos que esse nome nos deixou, mas estamos agindo de qualquer forma. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora o teu povo pede perdão, porque queremos ser teus, queremos, ó Deus, que não haja impedimento nenhum em nós, ó Pai, para podermos celebrar o teu santo nome, porque, Senhor, o Senhor nos comprou, com teu sangue nos purificou, nos redimiu de todo pecado, e nessa hora confessamos a Ti os nossos pecados, pedimos perdão, pedimos limpa-nos, ó Deus, porque nós estamos aqui neste lugar para louvar o teu nome, para nenhuma outra coisa mais. Estamos aqui neste lugar para te adorar e para nenhuma outra coisa mais. É por tua causa, Senhor, que nos encontramos neste lugar. Por isso recebe, Senhor, a nossa humilhação, o nosso pedido de perdão. E, Senhor amado, nós vamos receber de Ti o perdão nesta hora por todo pecado confessado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, glória a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse domingo, um domingo tão especial, em que nós recordamos talvez o momento mais importante da história da humanidade, em que o Senhor Jesus ressurgiu e ali se concluiu o propósito de Deus para a vida de Jesus e para as nossas vidas também. Que nós possamos essa noite celebrar esse Senhor, celebrar a ressurreição de Jesus e exaltá-lo nas alturas. Nós possamos relembrar de cada uma das promessas dele para nós. Amém? Que você possa cantar esses louvores com seu coração preenchido, completamente entregue, completamente rendido, porque ele é merecedor de toda a nossa adoração, porque ele se entregou por nós,
Por isso, Senhor, nós queremos retribuir o teu amor, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és o Rei, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça. Confie na graça do Senhor. Os pecados perdoa. A terra vai então cantar. Exalte a Ele. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Te adoramos, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Seja exaltado. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, seja adorado, Jesus. Limpa o meu coração. Diga isso pra Ele. Abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor de Deus por mim. Te amo. Eu quero ser igual a Ti. Quero ser igual a Ti. Tudo o que sou é pra Teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
nas alturas, Hosana nas alturas. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, porque o véu que separava já não separa mais. Porque somos livres, Senhor, para andar contigo, porque o pecado não mais nos escraviza, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te adorar. Por isso, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Como é bom andar contigo, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Por quê? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Queremos te exaltar, Jesus, o Senhor, que como nós já lemos aqui no texto de Filipenses, o Senhor se humilhou, oh Deus, até a morte de cruz. O Senhor obedeceu, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, Senhor, porque a morte não pôde te deter, porque nós sabemos, Deus,
que temos a esperança da vida, porque o Senhor é a própria vida, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Nos entregamos a Ti, Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome, Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe. Só a igreja cante. Jesus,
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos, porque o Senhor nos enviou o Teu Espírito. Tudo que o Senhor fez foi para que nós tivéssemos essa oportunidade, para que todas as gerações pudessem Te conhecer e Te desfrutar. Oh, Senhor, e por isso, Senhor, nós Te convidamos, Senhor. Vem encher as nossas vidas, vem encher os nossos corações, vem habitar em nós. Que a cada dia nós possamos Te ter, que a cada dia nós possamos provar do Teu maravilhoso amor. Porque não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vem Santo Espírito de Deus, vem Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, vem, prove desse amor. O Senhor está aqui hoje. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Vem encher, oh, vem nos inundar, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Vamos provar
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar o quão agora. Vem Jesus. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória, bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos e irmãs. Nós louvamos o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele está, a presença dEle é real neste lugar, nesse domingo tão especial, esse domingo onde nós celebramos a Páscoa do Senhor. Nós relembramos, né, nesse tempo que nós falamos de Páscoa, nós trazemos à nossa memória a morte de Jesus, o sofrimento e a morte de Jesus, e lembramos da sua ressurreição. Ele vive para sempre. Ele não apenas ressuscitou, Ele vive e Ele reina para todos sempre. Nós somos gratos a Deus, somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Então nosso coração nessa hora transborda de gratidão. É assim, nesse tempo, pela salvação em Cristo Jesus, nós temos, todos nós aqui, temos motivo para dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Obrigado, Senhor. E aí a gente vai aumentando esses motivos. Obrigado por mais um ano de vida. Nossa irmã Eliana pode nessa noite dizer: obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Hoje é aniversário da nossa irmã Eliana, aniversário da nossa irmã Amanda, da irmã Lourdes, do Rodrigo, né? E durante a semana vários outros irmãos completarão mais um ano de vida. Então tem motivos para render graças ao Senhor. Se você também tem motivos para render graças ao Senhor, feche teus olhos, curva a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração, comece a falar com Deus, comece a expressar uma bênção, uma cura que você recebeu do Senhor, restauração, às vezes a restauração de situações que você estava enfrentando difícil de serem vencidas, e você colocou diante do Senhor, e Deus te deu força. Às vezes situação no seu local de trabalho, Deus transformou situações difíceis em bênçãos na tua vida. Abra o teu coração, agradeça ao Senhor, às vezes o recurso que você tem recebido de Deus, ainda que não seja aquilo que você esperava, mas agradeça porque você ainda tem um recurso. É assim, a gente olha as pequenas coisas e a gente agradece ao Senhor. Deus querido, Deus bondoso, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome para todo sempre. Senhor, nesta hora, nosso coração, Senhor, transborda de gratidão, Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor vive e reina para todo sempre. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e ressuscitamos com o Senhor também, ó Deus. Por isso que a nossa mente é a mente do Senhor. Nós temos a mente de Cristo e pensamos nas coisas lá do alto, porque fomos ressuscitados com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo milagre da vida. Te agradecemos em especial pela vida da nossa irmã Eliana, Senhor. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua filha. E ela, Senhor, vem na tua casa, está na tua presença, rendendo graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Amanda, da Lourdes, do Rodrigo, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que tiveram a graça, o privilégio de completarem mais um ano de vida na tua presença. Senhor, eu já coloco o meu pai, que amanhã também completará mais um ano de vida. Já te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelo milagre da vida. Muito obrigado pelo teu cuidado, ó Deus. Deus santo, Deus querido, nós te agradecemos pelos livramentos, nós te agradecemos pelas vitórias em Cristo Jesus, nós te agradecemos pela provisão do Senhor. Muito obrigado, Senhor, não tem deixado faltar, Senhor, o pão de cada dia. Nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor como sinal do seu reconhecimento que tudo vem do Senhor. Toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor, e nós recebemos de bom grado todas as bênçãos do Senhor. Vamos ofertar ao nosso Deus nesta hora. Vamos devolver os dízimos que pertencem ao Senhor. Nós vamos ofertar ao nosso Deus. Eu quero louvar a Deus por cada irmão que tem sido fiel na devolução dos dízimos, que tem sido ofertante fiel. Olha, nós temos alcançado aqui 120 famílias com cestas básicas, mais algumas outras famílias de longe que nós temos ajudado. Então são mais de 130 famílias que a igreja tem ajudado nesse tempo tão difícil, e outras ajudas que têm sido possíveis de serem feitas pela ação social da igreja, por conta da fidelidade, do comprometimento de cada irmão e de cada irmã. Então nós louvamos a Deus, que o Senhor mantenha as janelas dos céus abertas sobre a tua vida, meu querido irmão, sobre a tua vida, minha querida irmã. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que assim seja sobre a tua vida. Então receba essas bênçãos. Abra o teu coração e fala: Senhor, muito obrigado. E se você tem enfrentado lutas e dificuldades na sua área financeira, na tua vida financeira, não murmure, coloque diante do Senhor. Fala: Deus, eu vou te agradecer, porque eu sei em quem tenho crido. Faça como o salmista. Ele falou assim: olha, fui moço, agora já sou velho, e nunca vi o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então assim, a gente olha e fala assim: eu não vou, sem falta de nada, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A gente olha e fala: Senhor, o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Deus querido, Deus bondoso, eu oro agora, Senhor, pela vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, que têm enfrentado dificuldades financeiras, ó Deus. Senhor, eu os coloco diante de Ti. Senhor, nós passamos por tempos difíceis, ó Pai. Senhor, abra as janelas dos céus, uma bênção sem medida sobre esse teu filho, essa tua filha.
Senhor, faça, Senhor Jesus, o teu filho prosperar nesse tempo de crise, nesse tempo difícil. Nós temos recebido testemunhos, ó Pai, como a irmã Wilza contou aqui na semana que passou, do filho, Senhor, dela nesse tempo de pandemia, foi chamado para trabalhar, Senhor Jesus. Deus, ela estava glorificando o teu nome, Senhor. Deus santo, Deus querido, faça um milagre, opera maravilha, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas. Nós te agradecemos por aqueles, Senhor, que têm recebido o recurso do Senhor, e colocamos diante de ti, rogando as tuas bênçãos. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém e amém. Nós vamos ofertar ao Senhor. Podemos fazer depositando aqui no gasofilácio ou através de transferência bancária. E aí você pode enviar o comprovante para o WhatsApp da tesoureira, da tesouraria. E não vamos louvar o Senhor? Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Em si mesmo triunfou Jesus. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. E nele triunfou Jesus. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Prevaleceu, prevaleceu, aleluia. Prevaleceu, aleluia. Aleluia. Vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Pai, consagramos tudo ao Senhor. Deus, que todos esses recursos, ó Pai, vindo dos teus filhos, ó Deus, possa, ó Pai, ser bênção para este lugar, ser bênção para vidas, Pai. Por isso pedimos sabedoria do alto dos céus para a administração dos recursos da tua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. A paz, meus irmãos e irmãs, boa noite, amém. Estamos aqui mais um domingo para louvar e engrandecer, e especialmente um domingo muito especial para nós, para a nossa fé. Nós, como cristãos, nós temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor, glorificar o nome dEle. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós iremos ler alguns versículos do capítulo 1, do capítulo 4 e do 5. Aí eu vou falando conforme a gente for lendo. Amém? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 17 e 18. Você pode colocar de pé para a gente ler a palavra? Amém. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho,
de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 4, 21 a 24. Romanos 4, 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou... 4, 21 e 24. Perdão, Romanos 5, 1 e 2, perdão. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mais uma vez, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Colocamos diante do Senhor que, ó Deus, o Senhor venha falar aos corações, aos nossos corações, edificar as nossas vidas, edificar, Senhor, e fortalecer a nossa fé em Ti, Pai. Que essa palavra que não é minha, mas é Sua, venha ser como uma semente fértil nos corações dos meus irmãos e irmãs e possam, Deus, frutificar, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos pensamentos neste momento estejam ligados à Tua presença e àquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Como nós já dissemos, né, os pastores, a gente está num dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus, né? E por mais que as circunstâncias que nós estamos vivendo, né, não nos incentive a alegria, a gente não pode deixar nunca, né, de celebrar Jesus, porque a sua morte nos trouxe vida e a sua ressurreição nos trouxe a salvação, né? A gente não pode simplesmente passar por essa data e não relembrar, celebrar a entrega de Jesus, né? A sua morte e a sua ressurreição. E falar de Jesus, né? Como nós sempre dizemos, né? Nos remete à salvação. E aí a gente precisa entender nesta noite, né? Nós precisamos entender, relembrar, aprender para aqueles que ainda não entendem sobre o real e profundo significado que tem a entrega de Jesus na cruz, né? Por ele ter sido crucificado, por ele ter morrido e por ele ter ressurgido ao terceiro dia. Porém, muitos de nós, meus irmãos e irmãs, nós levamos a ressurreição, a Páscoa de Jesus, muitas vezes de uma forma automática, né? A gente liga ali o automático e vai, hoje é Feliz Páscoa, né? Deus abençoe. A gente liga um automático e às vezes a gente deixa de viver e entender o real significado da Páscoa. Muitas vezes, muitos de nós, né, já experientes na fé, muitos já têm 10, 20, 30 anos de caminhada mais, e muitas vezes nós levamos no automático, ou às vezes você ainda não tem entendido muito bem sobre o que a Páscoa significa de fato, o real significado profundo para as nossas vidas, mas nós precisamos tirar o automático, como o pastor falou hoje cedo, né? Às vezes a gente fala um Feliz Páscoa, dá um chocolate, né? Como se a Páscoa se resumisse apenas a você dar um Feliz Páscoa e entregar um chocolate a alguém. É muito mais do que isso. É muito mais do que desejar Feliz Páscoa. É viver a profundidade do Evangelho de Jesus naquela cruz e na sua ressurreição. E a Bíblia, meus irmãos e irmãs, ela nos conta, né, uma história geral ali da humanidade, né, e envolve a gente costuma dizer, uma metanarrativa, envolve todo um conjunto de temas que fala sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção e sobre a comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? E fala o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nos apresenta a vida
nos apresenta a morte, a ressurreição de Jesus, apresenta os milagres que Jesus fez, tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos está contido no Evangelho, né? E aí, quando nós começamos a olhar verdadeiramente para o Evangelho, nós começamos a compreender sobre Jesus. Nós compreendemos não apenas a sua vida, os seus milagres, tudo aquilo que ele fez por nós enquanto estava vivo, aquilo que ele fez enquanto ele se entregou na crucificação e aquilo que ele fez nas nossas vidas enquanto está vivo. Jesus vive e reina para todo sempre. Porém, antes de Jesus se entregar, né, a gente precisa voltar um pouquinho e saber que, infelizmente, a humanidade, com Adão e Eva, nós pecamos, né? Antes de nós chegarmos a entender de fato o que é a Páscoa, precisamos voltar um pouquinho atrás e trazer por que Jesus se entregou naquela cruz por nós. E pelo pecado de Adão e Eva, né, nós, a humanidade de uma forma geral, nós passamos a viver sobre o pecado, viver sobre, como eu posso dizer, sobre uma atmosfera ali daquele pecado original que influenciou a todos. Não foi apenas a vida de Adão e Eva, mas foi toda a humanidade, foi influenciada pela desobediência dos dois, né? E de fato, quando nós lemos lá em Gênesis, nós verificamos que a serpente, o homem e a mulher, a terra foram amaldiçoados por conta dessa desobediência. E a partir então, a humanidade passou a viver debaixo do pecado, com uma vida de impiedade e perversão. E por isso era necessário que nós fôssemos salvos, né? Era necessário que alguém pudesse salvar as nossas vidas. Nós iremos ver mais adiante da ira de Deus. Nós lemos aí no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nós somos salvos da ira de Deus. E nessa noite eu não quero aqui ficar colocando medo em você, porque não é isso, né? E nós vamos entender que a ira de Deus, né, não é como a gente entende muitas vezes com os nossos olhos carnais, dentro da nossa cosmovisão de mundo, de sociedade. Mas nós precisamos entender o que era essa ira de Deus sobre nós. Por que era necessário nós termos um Salvador que pudesse nos livrar da ira de Deus, conforme Paulo escreveu aí a carta aos Romanos. E de fato, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, né, ele não havia estado em Roma. Ele escreve essa carta enquanto ele estava em Corinto e ali ele já estava no final da sua terceira viagem missionária. E é importante nós frisarmos que ele não conhecia verdadeiramente aquelas pessoas, né? Provavelmente ele havia ouvido falar ou estado com alguns deles, né? Os evangelhos nos contam alguns encontros, mas não especificamente em Roma, porque a igreja de Roma ela havia sido fundada pelos judeus que foram até Jerusalém no dia de Pentecostes e lá eles se converteram com a pregação de Pedro. Esse é um fato que nos leva a pensar e a imaginar o objetivo que Paulo tinha de escrever essa carta àqueles homens, àquelas mulheres, àquela comunidade em Roma. Era para apresentar o Evangelho, né? Nós lemos que por todo o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, nós lemos que Paulo vai explicar, vai expor o Evangelho de Jesus, vai explicar sobre o poder de Jesus, o poder do Evangelho, vai falar sobre a salvação, ele vai falar sobre a necessidade que nós temos de viver o Evangelho, né? Ele fala do Evangelho com a justiça de Deus, do Evangelho e o poder de Deus, do Evangelho e Israel, fala ali de judeus e gregos, fala do Evangelho e de uma transformação de vida. De fato, Paulo estava preocupado em apresentar o Evangelho àquele povo que havia se convertido através da pregação de Pedro em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Paulo queria reforçar
o evangelho que ele pregava, o evangelho de Jesus, né? E precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que assim como aquele povo, os romanos, né? Todos estavam em pecado. Todos nós estávamos em pecado, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado tomou conta da humanidade. O pecado lá desde o início, ele vem sobre as nossas vidas, né? E você pode pensar assim, isso foi lá no Antigo Testamento, há mais de 5.000 anos atrás, né? Que aconteceu. Isso não tem nada a ver comigo agora, aqui no século 21. Tem sim. Tem muito a ver, porque o evangelho de Jesus não foi apenas no passado, mas ele é um evangelho de ontem, de hoje e será eternamente. E aí, quais são esses pecados, né? Quando a gente fala, Adão e Eva pecou, o povo pecou, nós estamos debaixo desse pecado original sem Jesus. Quais foram esses pecados, né? E por que a ira de Deus sobre os homens, sobre a humanidade, né? Qual que era a justiça de Deus fazer com que esses pecados não mais nos fossem imputados, né? Não fossem mais colocados diante de nós como acusação? E aí Paulo, ele vem expor na sua carta sobre a condição da humanidade, mediante a realidade do pecado original. E aí ele fala sobre a ira, como nós vimos no versículo 18. E aí nós vamos começar a entender do que é a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Né? E como exemplo, tentar explicar a ira de Deus, imagine que muitos aqui têm filhos, filhas, outros não tem, mas imagine que você fale para o seu filho, meu filho, minha filha, não faça isso. Isso não é bom para a sua vida. Não faz isso, não tenha esse tipo de prática, porque isso vai te levar a consequências. E aí os pais falam com seu filho ou com a sua filha. E aí chega um tempo que, de tantos pais falarem, os seus filhos insistindo naquilo que o pai não gostaria que fosse feito, né, naquilo que é errado, os pais acabam não se omitindo, mas acabam deixando com que as experiências mostrem ao seu filho que eles estavam errados. E aí chega um ponto que, e é um tempo que esse filho se vê no fundo do poço e aí clama por auxílio. É uma ilustração simples, né, de uma instrução dos pais aos seus filhos, que dá para a gente entender um pouquinho da ira de Deus, né? Provavelmente a gente não vai conseguir contemplar aquilo de fato que a ira de Deus é, porque somente Ele sabe, mas nós tentamos entender um pouco sobre essa ira de Deus. A ira de Deus, meus irmãos e irmãs, é uma repulsa pelo pecado. Né? É como se Deus falasse, meus filhos, não façam isso. E a cada pecado, a ira de Deus ia aumentando. Meus filhos, não façam isso. E a cada pecado, a ira de Deus ia aumentando. E essa ira de Deus é engraçado porque às vezes a gente acha que Deus é carrancudo, né? Em falar de ira, a gente fala, Deus vai me castigar, Ele vai fazer eu pagar tudo de errado que eu fiz. Às vezes a gente tem essa visão, essa cosmovisão de Deus, como eu falei, sobre a nossa cosmovisão de vida aqui na Terra, de relacionamentos, de sociedade. Às vezes a gente tenta imaginar Deus conforme a nossa cosmovisão, conforme a nosso entendimento, mas não é. Sabe por que não é? Porque a ira de Deus está em não nos dar o castigo que nós merecíamos. É complexo, mas é preciso entendermos que aquilo que era para nós, né, Deus assim não fez. Aquilo que era para nos dar castigo, aquilo que nós merecíamos, Deus não nos deu. Por isso que Ele enviou Jesus. E aí, ao invés dele acabar com a nossa vida, olha que amor tremendo, olha que ira diferente, que forma de amor.
do Senhor, ao invés dele acabar com as nossas vidas por conta dos nossos pecados, das nossas desobediências, ele resolveu nos amar. Ele demonstrou o seu amor através da sua ira contra a nossa condição de pecado. Deus se ira pela nossa condição de pecado. Pecadores que somos, a ira de Deus está voltada para o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, a palavra diz. Deus demonstra esse amor, meus irmãos e irmãs. Aquilo que era para nós, o Senhor, Deus, o Pai, Ele não imputou isso em nós. Ele não colocou essa culpa em nós. Ele enviou Jesus. E aí no versículo 18 vai falar que a ira de Deus, né, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nós estamos entendendo por que a ira de Deus se manifesta, por que a ira de Deus se manifestou, por que nós precisávamos de Jesus, porque havia perversão, e ainda há, dos homens que detêm e a impiedade que detém a verdade pela injustiça. Paulo aqui ele explica o motivo da ira de Deus sobre a humanidade. A impiedade e a perversão atrai a ira de Deus. Mas como assim impiedade? Como assim perversão? A impiedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com quando nós rejeitamos Deus, quando nós assim não nos relacionamos com Ele, quando nós preferimos idolatrar Deus, preferimos colocar outras coisas no lugar de Deus em nossa vida, nós nos tornamos ímpios. Impiedade contra Deus. Deus abomina a impiedade, a ira dele se levanta contra a impiedade. Contra a perversão. O que é perversão? É o relacionamento com o próximo. Quando meu relacionamento com Deus não está bem, quando eu rejeito Deus, eu não consigo me relacionar bem com o próximo. E a perversão está ligada ao nosso caráter moral. Aquilo que nós fazemos muitas vezes de imoralidade contra as pessoas é perversão. Olha a condição humana que nós estávamos, né? E estamos, aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Andam em impiedade, em perversão. Nosso relacionamento com Deus reflete a forma como tratamos o outro. É uma via de mão dupla. Se eu me relaciono pessimamente com Deus, eu não vou conseguir me relacionar direito com o meu próximo. E aí eu digo próximo, é fácil nos relacionarmos enquanto nós amamos aqueles esposo, esposa, filhos, pais, enfim, tios. Mas é o próximo de uma forma geral. Nossos relacionamentos são influenciados pela forma que nós caminhamos com Deus. No versículo 19 a 23, nós não lemos, mas estamos lendo aos poucos. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Paulo reforçou que Deus se revelou a nós. Paulo diz que Deus se fez conhecer, Ele se manifestou através da criação de Deus. E de fato, quando a gente olha a criação, né, não tem como dizer que foi obra do acaso, né? Você olha e você agradece, você contempla coisas grandiosas, coisas que o Senhor fez. A criação de Deus revela os atributos invisíveis de Deus. John Stott, ele tem uma frase que diz assim: a criação é a manifestação visível do Deus invisível. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Olha para a criação. Que coisa extraordinária, que coisa linda, que coisa maravilhosa o Senhor fez por nós. Ele se revelou também pela criação. Ele se revelou em Jesus, mas também pela sua criação. Ele manifestou os seus atributos invisíveis.
Meus irmãos e irmãs, quando Paulo diz que ele manifestou os atributos invisíveis, logo depois ele diz que, no versículo 21, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Na criação, o Senhor, Ele estava ali criando todas as coisas. No princípio do mundo, o Senhor criou todas as coisas. E Paulo enfatiza aos romanos que era necessário olhar para Deus. Os romanos sabiam que ao olhar para a criação, estavam vendo Deus. E aí no versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, Deus se revelou ao seu povo, Deus se revelou à humanidade através da criação, porém, eles não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus. Você imagina um Deus que se revela e nós rejeitamos, falamos que foi obra do acaso a criação de Deus, não agradecemos porque aquilo que Ele criou não é dele, é de outra coisa, é do Big Bang ou é do evolucionismo, é de outras coisas. E aí nós vemos que a humanidade foi omissa, conhecendo o que Deus fez. Deus falou, Deus se revelou, seus atributos invisíveis foram conhecidos através da criação, porém não deram graça, não glorificaram a Deus. A humanidade havia rejeitado Deus, rejeitado a forma como Deus estava se revelando. Muitas vezes nós omitimos quem é Deus em nossas vidas. Deus se revela a nós de tantas formas, mas nós omitimos quem é Deus. Ah, não, foi sorte. Nossa, sorte sua, hein? Sorte, foi sorte. Não foi sorte, foi Deus. Muitas vezes nós negamos aquilo que Deus faz. Nossa, que coisa maravilhosa, coisa bonita, né? Não, foi... Que árvore bonita. Não, plantaram aí. A gente quer colocar vamos dizer assim, puxar a sardinha para quem plantou, mas Deus foi que deu o crescimento. A humanidade rejeitou o Senhor. E aí aquela igreja de Roma, né? Na verdade a cidade de Roma era uma cidade muito conhecida. Ela era considerada uma cidade central, né? Aquele ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. Era o local da sabedoria, da filosofia da época, era em Roma. E aí no versículo 22 a 23, Paulo vai dizer que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo estava ali contextualizando com os romanos que sábios, eles eram muito sábios, né? Era o centro da filosofia. Porém, que loucura é colocar a glória de Deus em idolatria, em imagem semelhante a homens que são de carne, que se corrompem, em aves, em quadrúpedes, em répteis. Paulo está mostrando para eles que loucura, não adianta vocês serem sábios e fazerem isso, rejeitar Deus e começar a construir imagens para vocês, idolatrar coisas que são criaturas e não é o Criador. Paulo ele vem trazer essa perspectiva, porque quando, meus irmãos e irmãs, nós rejeitamos Deus, nós começamos a colocar outras coisas no lugar de Deus no nosso coração. E eu tenho um amigo que ele costuma dizer que não existem altares do coração vazio. Se Deus não está no nosso coração em primeiro lugar, a gente coloca outra coisa. A gente coloca casa, a gente coloca carro, colocamos dinheiro, bens que a gente não tem ou bens que a gente gostaria de ter. Quando Deus não é o primeiro lugar em nossas vidas, nós ocupamos o altar do nosso coração com outras coisas. E foi isso que o povo fez. Os romanos estavam aprendendo, entendendo que a partir do momento que eles não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas, eles começam a se esquecer e aí começa a fazer loucura. Começa a construir, começa a idolatrar coisas que não são verdadeiras, que não são vivas.
Nos versículos 24 a 25, Paulo vai dizer o que aconteceu com aquele povo, com aquelas pessoas, com a humanidade. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por conta dessa rejeição, Deus entregou à humanidade a sua própria vontade, a sua própria sorte. Né? E eu gosto de uma ilustração que diz que é como se Deus estivesse com uma mão e a humanidade pecando e Deus segurando, e a humanidade pecando e Deus alertando e segurando, a humanidade pecando, rejeitando o conhecimento de Deus, rejeitando Deus, e aí Deus tira a mão e fala: vai, é isso que vocês querem? Vocês querem viver as suas próprias vontades? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu quero estar com vocês, eu quero estabelecer aquilo que eu gostaria de ter feito com vocês no jardim, na criação, na perfeição. É como se Deus tirasse a mão e dissesse: vai, vocês estão entregues às suas imundícias, pelos desejos do seu coração, a desonrarem o teu corpo entre si. Ou seja, o pecado estava ali, à porta daqueles homens, da humanidade, e dizer que aquilo que Deus havia feito por eles não era suficiente, e são entregues às suas próprias vontades. E aí, a partir do versículo 25 a 32, Paulo ele começa a dizer que eles começaram a mudar a verdade de Deus, começaram a viver em mentiras, né? Eles estavam adorando e servindo criaturas, né? Eles começaram a se entregar a paixões infames, né? O modo de relacionamento entre homem e mulher mudou, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou à disposição mental reprovável. Meus irmãos e irmãs, que condição humana, que condição a humanidade estava antes de Jesus vir. E repito, aqueles que ainda não conhecem Jesus vivem, é só a gente olhar os exemplos aí fora, né, na pandemia, quanta corrupção, né, até antes da pandemia, quanta falta de amor das pessoas, quanta violência, né? São pessoas que muitas vezes não entenderam o real significado, porque Jesus veio, porque Jesus viveu, porque Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. A condição do homem, a humanidade, em seu pecado original, é a pior coisa que tem no mundo. É a pior coisa que tem no mundo. Por isso, essa ira de Deus, que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós fomos justificados em Deus, em Cristo. Por que Jesus se entregou? Por que hoje nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus? Por que Ele ressuscitou? Jesus veio a este mundo, meus irmãos e irmãs, por causa da minha transgressão e da sua. Ele se entregou por causa das nossas transgressões, essas coisas ruins que eu li aqui, que você pode ler em casa o livro de Romanos todo, você vai entender a real necessidade que nós tínhamos da intervenção de Deus. A ira de Deus não foi para nos matar, mas para nos dar vida, e essa ira se demonstrou em amor. Ele enviou Jesus naquela cruz, morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Porque se a gente entende Jesus, um feliz Páscoa, não é suficiente para entendermos aqui o Evangelho de Jesus sobre nós. Não é suficiente nós dizermos que Jesus morreu e ressuscitou, se nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, nós não entendemos por que Jesus veio, por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou. Às vezes você é novo na fé, ou você ainda está caminhando, tentando entender. Foi por isso, porque a nossa condição de pecador, de pecadores, era terrível e ainda é terrível. E nós precisamos de alguém, né? Ao invés de Deus colocar você vai morrer pelo seu pecado, pelas suas falhas, a gente estava
frito, né, como eu sempre digo. Mas Deus enviou, o Pai enviou Jesus e ressuscitou para nos justificar. Ressuscitou para nos justificar. Romanos 4:25 diz que Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É bíblico, não estou inventando nada. Era necessário que o preço fosse pago. E Deus sabia que nós não aguentaríamos pagar esse preço pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Todos nós, meus irmãos e irmãs, precisamos ter essa consciência de que qualquer coisa que nós fizéssemos não seria suficiente para que essa justiça de Deus, né, fosse feita em nós, por causa dos nossos pecados que nós cometemos contra Ele. Mas Ele se deu. Ele deu o seu Filho Jesus para que a sua justiça fosse feita. Então nós pudéssemos receber o perdão. A justiça de Deus se manifestou e mediante a fé em Jesus nós somos justificados. E a justificação quer dizer que é utilizada no direito hebreu, né? Não quer dizer apenas que nós temos uma sentença, né? Como no tribunal você tem uma sentença. E nessa sentença, além dele nos dar a sentença, ele nos inseriu novamente no relacionamento com Deus. Jesus nos inseriu novamente no relacionamento com Deus. Voltarmos àquilo que Deus gostaríamos que nós fizéssemos lá no jardim antes do pecado. A voltarmos a ter a comunhão com Deus, porque o véu foi rasgado e nós temos o livre acesso ao Pai através de Jesus. E esse perdão que nós alcançamos em Jesus, essa justificação em Jesus, que nós temos através de Jesus, quer dizer mais ou menos assim. Imagina que você tem um carro e você empresta para alguém. E aí você vai sair com o carro da garagem, aí você bate no portão e derruba um muro. E aí você tem duas opções. A pessoa que te emprestou o carro, ou você que emprestou o carro para a pessoa, você tem duas opções. Né? Você fazer com que aquela pessoa pague pelo prejuízo, ou você perdoar. Né? São duas opções. Né? E aí quando você fala para a pessoa pagar aquilo ali, muitas vezes é seu amigo, algum parente, né? Acaba que os relacionamentos acabam se rompendo. Né? E muitas vezes nós tentamos fazer algo para que o sofrimento daquela pessoa seja igual ao nosso. Por exemplo, que amassou meu carro, destruiu o muro da minha casa que eu juntei dinheiro anos para construir, o portão bonito, maravilhoso que eu pintei. Né? Às vezes, quando nós sofremos algum dano, nós queremos com que a pessoa tenha um sofrimento igual, parecido, né? Para que equipare. Pô, ela me fez mal, também quero que ela fique mal. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Nós temos também a opção de, quando a gente não perdoa, de confrontar às vezes as pessoas com crueldade. Por que você fez isso? Não prestou atenção? Poderia ter olhado melhor, né? Muitas vezes nós vamos com o olhar de julgamento. Muitas vezes nós dizemos coisas que magoam as pessoas. E às vezes queremos nos vingar. E essa vingança traz sofrimento, traz insatisfação. Porém, quando nós decidimos perdoar, nós nos recusamos a fazer com que aquela pessoa pague pelo que ela fez. Às vezes ela não fez nem foi por querer. Mas nós decidimos perdoar. Não, está tudo bem. A gente vê isso. Eu entendo que não foi realmente por querer. Você fez, foi sem querer. Então eu te perdoo. Eu vou arcar com a dívida. Eu vou assumir essa dívida por aquilo que aconteceu. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos justificou, Ele nos perdoou. Ou seja, Ele arcou com custos que seriam nossos. Jesus pagou a dívida que era nossa.
Jesus nos perdoou e disse: não, pode deixar, fique em paz, eu vou pagar essa dívida, Pai. Eu vou pagar essa dívida por eles, porque eu sei que eles não têm condições de pagar essa dívida. A palavra diz que Ele nos comprou por um alto preço. Nós não temos ideia de qual o preço era. Havia essa dívida e Jesus pagou. Jesus suportou o castigo por nós. Ele nos perdoou, Ele foi onerado, Ele sofreu na cruz, né? Ele sofreu o dano, Ele sofreu o prejuízo para que eu e você estivéssemos aqui hoje celebrando a vida, celebrando porque Ele nos comprou com alto preço de sangue. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Jesus se entregou. É muito mais, como eu digo, é muito mais do que dizer Feliz Páscoa. É muito mais do que dizermos hoje é Páscoa, amanhã é feriado, é Sexta-feira da Paixão. É muito mais do que isso. Entender Jesus, entender a Páscoa, entender a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é profundo. E nós precisamos entender isso, senão a gente vai viver uma vida religiosa. Senão viveremos uma vida religiosa. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos sempre relembrar disso. Isso precisa arder no nosso coração. Arder dia e noite. Eu sei porque eu sirvo Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim naquela cruz. Eu sei que a vida que eu tenho hoje não é nem merecida, mas Ele me deu. E por isso eu vivo a vida dEle. Por isso eu honro o Senhor com as minhas atitudes. Por isso eu não vivo na impiedade. Por isso eu não vivo na perversão. Porque Jesus levou sobre si os meus pecados. Jesus me perdoou. A nossa vida aqui como cristãos, homens e mulheres de Deus, é uma vida que tem sentido. Eu gosto muito de usar essa palavra sentido, porque a gente gosta muito de coisas que façam sentido para nós. E faz sentido para nós entendermos que Jesus se entregou por mim e por você. Era para você, era para mim. O castigo que nos traz a paz ficou sobre Jesus. Ficou sobre Jesus. E nós temos essa esperança de que é possível sim. É possível termos esperança em Jesus, porque Ele ressuscitou. Amém? 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 Glória a Deus. Ele ressuscitou. E nós podemos glorificar, abrir a nossa boca. Eu sei que está com máscara, mas nós podemos sim expressar nossa gratidão ao Senhor com todo o nosso ser, nosso coração. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Nós morremos juntamente com Jesus nos nossos pecados e nós vivemos com Ele na ressurreição dEle. O Senhor Jesus nos comprou com alto preço e nessa noite nós iremos relembrar, né? Nada mais propício como um dia de Santa Ceia, uma noite de Santa Ceia, em que celebramos a vida de Jesus. E não é tristeza, não é angústia, mas é uma certeza de que Ele, na sua vida, nos prometeu, nos enviou o Espírito Santo e vai voltar. Jesus vai voltar, mas enquanto ainda Ele não volta, nós nos preparamos, nós o amamos incondicionalmente, nós não negociamos, nós não rejeitamos Deus no nosso coração, nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Coloque-se de pé. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos vida com Ele. Nós temos vida com Ele. Ele ressuscitou. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo de nós não sermos consumidos. Ele é a causa de nós não sermos consumidos. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Você está aí na sua casa louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Você pode glorificar o Senhor, você pode agradecer ao Senhor, você pode adorar o Senhor, porque Ele te libertou, Ele te livrou da ira de Deus, Ele nos trouxe vida, Ele nos trouxe reconciliação com o Pai. Glorifica o Senhor, meu irmão, minha irmã. Adore a Deus. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós louvamos o Senhor. Ele é o nosso motivo de alegria.
A nossa vida não faz sentido se não for por Ele. A nossa vida não faz sentido se não for por Jesus morrer naquela cruz e ressuscitar por mim e por você. Romanos 6, versículo 6 a 11, diz que, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos vivos para Deus. Em Cristo Jesus nós podemos celebrar a vida que o Senhor Jesus nos deu. Se você está vivo nesta noite, foi por causa de Jesus. Foi por causa de Jesus. Nós estaremos louvando ao Senhor. Depois estaremos ministrando a ceia do Senhor. E reflita, ore, agradeça ao Senhor, porque Ele está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. E Ele nos conquistou. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra eu vou cantar. Meu Salvador, que nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi por sua cruz. Você entendeu essa morte mensagem, me meu irmão? livrou. Olha o que aconteceu. Trouxe minha vida. Eu já estava condenado. Mas agora pela cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição, eu fui reconciliado. Na ressurreição de Jesus nós somos justificados. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o
impressionante, esse amor imenso. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Ele nos redimiu. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Então declare assim, ó, pela cruz me chamou. Deus está te chamando. Gentilmente Se aproxime dele. me atraiu e eu, Se aproxime. sem palavras, Um coração me quebrantado, aproximo, porque você entendeu o amor dele. do seu amor. Se aproxima dele. Abre o teu coração. Deixa o Senhor operar na tua vida. A pastora Flávia vai estar orando pela tua vida. Se você deseja entregar o teu coração ao Senhor, se você entendeu essa mensagem, a mensagem do Senhor sobre as nossas vidas, uma mensagem de amor, de graça, abre o teu coração, entrega a tua vida a Cristo. Deixa Ele fazer a obra dele na tua vida. Paizinho, eis as nossas vidas aqui, Pai, diante do Deus. Senhor. Em gratidão, Senhor. Sim, Em Deus, adoração, Deus. Senhor. Levantamos, ó Pai, as nossas mãos, as nossas vozes, ó Pai, a Ti, que é o único digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, Senhor. Ó Deus, entendemos, Pai, o Teu sacrifício naquela cruz. Ó Deus, entendemos, Pai, que nós fomos livrados, ó Pai, da morte. Entendemos, Pai, que nós alcançamos o perdão com a Tua ressurreição. Entendemos, Senhor, que nós fomos justificados em Ti, Pai. Aquilo que era para nós, o castigo que era para nós, a dívida que era para nós pagarmos, nós entendemos que foi o Senhor naquela cruz que veio sobre nós e pagou, e nos perdoou, e nos livrou, Senhor, de toda a culpa, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque a nossa vida, Senhor, nós, ó Pai, somos cristãos, nós te adoramos, ó Pai, não é por religiosidade, mas é de verdade, é do nosso coração, é, Pai, a gratidão que há em nós pelo Teu sacrifício, e nada que nós possamos fazer será suficiente para te agradecer, Senhor, o Teu sacrifício sobre nós, Pai. Por isso, Deus, nesta noite, Senhor, toca nos corações, Deus. Ó Deus, aviva, Senhor, os corações que estavam mornos, ó Pai, diante da grandeza da Tua majestade, diante, Senhor, ó Pai, do Teu sacrifício na cruz, Deus. Tira, Senhor, toda incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor pagou um alto preço, Senhor. E nós precisamos entender isso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra naqueles, Deus, que estão caminhando na fé agora. Ó Deus, naqueles que aceitaram o Teu nome, aqueles que reconhecem o Senhor como o único Senhor e Salvador, Pai. Toca nos corações, ensina, Espírito Santo, mais sobre o Senhor. Ensina, Espírito Santo, os Teus filhos a cada dia te amar, a te louvar, engrandecer o Teu nome, porque não há nada melhor na face dessa terra, não há nada igual do que louvar e bendizer, adorar o Teu nome e ser preenchido pelo Teu Espírito Santo em nós, Pai. Louvamos o Teu nome, Jesus, te agradecemos, Pai, e nesse momento nós iremos relembrar, Senhor, relembrar esse sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, que não foi em vão, nos trouxe vida. Por isso nós celebramos a vida nesta noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você já ouviu a mensagem? Pode estar sentado. Você ouviu a mensagem? Essa mensagem já nos institui a ceia do Senhor. Deus entregou o seu Filho. E o Filho dele, Jesus Cristo, fez um sacrifício por nós. Um sacrifício que foi suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E ele instituiu perpétua recordação da sua morte. Foi isso que ele fez. Na Páscoa nós trazemos a memória, em memória do Senhor, em memória de mim, pelo que ele fez por nós, pelo que ele realizou pela minha vida e pela tua vida. Não adianta se eu não tiver isso na memória. E memória
é eu viver o que Ele fez. Todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, eu lembro dessa mensagem. Por isso, todas as vezes que eu renovo a minha aliança, novamente eu revivo a Páscoa do Senhor. Eu relembro e pergunto o que Ele fez. Ele derramou o sangue dele por mim na cruz do Calvário. A ira de Deus, Jesus levou sobre si. Ele me justificou, porque eu entreguei a minha vida a Cristo. Pela graça, eu fui salvo mediante a fé. Eu acreditei no que Ele fez por mim. Então nós vamos consagrar nesta hora as dádivas do pão e do vinho. Vamos consagrar ao Senhor. Ora para nós, pastor. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, ó Pai nosso, celestial, obedientes, à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Consagramos aqui os dons do pão e do vinho. Sim, Deus. Para o pão que vamos receber, seja a comunhão do corpo de Cristo. E o vinho que vamos receber, seja a comunhão do sangue de Cristo. Sim, Deus. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome. Sim, e te Deus. agradecemos, ó Deus, pela Tua salvação. E, Senhor, recebemos graciosamente, ó Deus, a dádiva do pão e do vinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que nós temos cometido contra Ti. Lava-nos, purifica, torna-nos mais alvos do que a neve, limpos, puros, ao participarmos da Tua ceia. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está preparada. O Senhor ressurreto e presente conosco nos convida a participarmos da sua ceia. A ceia não é da Igreja Metodista, a ceia é do Senhor. Portanto, se você está em comunhão com o corpo de Cristo, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. És teu querer, Senhor amado. Tu és o oleiro, tu és o oleiro e eu o vaso. Minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo.
Meu irmão, minha irmã, você já abriu aí? Você pode abrir o cálice, preparando para você participar desse momento tão sublime na nossa vida, esse momento ímpar. Tão especial. Traga a memória, feche teus olhos por alguns instantes. Você é capaz de entender a mensagem da cruz vazia, a mensagem do túmulo vazia. Jesus ressuscitou. Traga a memória o que Ele fez por você. É fé, mediante a fé. Fé no que Ele realizou por nós. Justificados através de Jesus Cristo, mediante fé, temos paz com Deus. Tome deste pão, coma, seja alimentado pelo Senhor. Tome deste cálice, beba e seja fortalecido pelo Senhor. Coloque a tua máscara novamente, se você já participou. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar pela tua vida. Deus te renove. Deus renove as tuas forças. A jornada é longa. A gente está sendo alimentado pelo Senhor, fortalecido por Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Receba força. Força que vem do alto, que vem de Deus, para a tua vida, o ânimo de Deus, o renovo do Espírito de Deus sobre a tua vida. Receba a cura. Receba a cura para a tua vida. Oh, aleluia. Receba a cura. A vitória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Oh Senhor, nós participamos nesta hora do teu corpo e sangue. Senhor, nós relembramos a Páscoa do Senhor, até que o Senhor volte. Senhor, nós trazemos a memória a teu sofrimento, a tua morte, mas lembramos também da tua poderosa ressurreição e ascensão, e te agradecemos, rendemos graças, Senhor, pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agraciam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos fortalecidos, ó Deus. Senhor, vivemos dias difíceis, mas a tua graça se manifesta na nossa vida. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado, Senhor. Senhor, intercedemos por aqueles que estão, Senhor, enfermos nesta hora da ceia. Ah, Jesus, pedimos cura, Senhor, pedimos restauração. Colocamos diante de Ti a vida do nosso irmão Paulinho, da nossa irmã Maria. Senhor, toma nas Tuas mãos este casal. Senhor, toma a família do Paulinho, irmã Antônia, Leda, nas Tuas mãos. Opera um milagre, ó Deus. Colocamos a vida da Solange, que está aguardando aquela cirurgia. Enquanto igreja do Senhor, nós intercedemos nesta hora. Nós colocamos diante de Ti e tantos outros enfermos que necessitam de cura. Colocamos aqueles que estão enlutados, para que o Teu Espírito Santo possa consolá-los nessa hora, em nome de Jesus. Que haja conforto do Teu Espírito, Senhor, para a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor caminha conosco e continuará conosco, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se por um momento.
Nós vamos encerrar o nosso culto vendo uma mensagem das nossas crianças. É sempre bom ouvir crianças. Criança sempre traz esperança da parte de Deus para o nosso coração. Então nessa Páscoa, vamos ouvir essa mensagem do Ministério de Trabalho com Crianças. Vamos assistir. Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz,